beleza? Agora, então, nós chamamos nossa querida irmã Marisângela para a exposição de hoje. É a necessidade do repouso? Deus te abençoe. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a essa casa, que a gente possa receber aquilo que o nosso espírito esteja mais necessitando, né? A gente vem aqui buscar um pouco de luz e é isso que eu desejo a cada um de vocês, que a gente possa receber um pouquinho de luz nessa noite. O tema da noite, então, para iniciar os estudos do ano de 2025, a casa já teve um estudo no sábado, né? Esse é o primeiro que eu tive a oportunidade de estudar. Vai nos falar então sobre um período que muitos de nós estamos passando agora, né? Que somos trabalhadores e estamos em férias, né? Eu não estou particularmente ainda em férias, mas muitos de nós humanos estamos nesse momento de férias, né? De descanso, de repouso, né? E aí a gente espera que o ano, né? A gente às vezes espera o ano inteiro para ter esse momento de férias, esperando, depositando que é ali que vai ser bom para nós, né? Só que muitos de nós, às vezes, a gente espera esse período de férias, mas na verdade nem descansa, porque vai para casa e quer fazer algum reparo em casa e trabalha às vezes até mais, né? Tem gente que às vezes aproveita as férias para ter um complemento de renda, né? Então sai do trabalho, vai trabalhar mais ainda, né? Então há uma variação muito grande desse período. Mas a reflexão da noite para a gente pensar sobre essa palavrinha repouso, né? O que é repousar? O que nos traz de benefício? Será que a gente está sendo adequado nas escolhas que a gente faz para as nossas férias ou para o nosso repouso, né? Aqui, repouso é qualquer período que a gente não esteja em atividade, em ocupação útil, né? Então, eu convido a todos vocês a fazer essas reflexões para a noite de hoje. E aí, esse tema, falando em codificação espírita, né? Ele é tratado um pouco sobre isso no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que são as leis morais, né? E o capítulo 3, que fala sobre lei do trabalho, né? Para a gente pensar em repouso, a gente tem que pensar também em trabalho, né? E aí, a doutrina espírita aborda o repouso como sendo qualquer pausa, então, de trabalho, né? No capítulo que fala, então, sobre o trabalho, então, como todos nós somos espíritos criados por Deus, né? Temos que nos dedicar a atividades que são consideradas ocupações úteis, né? Temos que produzir alguma coisa. Ninguém veio aqui para passar férias somente, descansar, né? O tempo todo que a gente está nessa encarnação, a gente tem que ter as nossas ocupações úteis. Mesmo que um dia a gente ganhasse o prêmio lá de 600 milhões, né? A gente tem que se ocupar de alguma coisa. Ninguém vai ficar, né, fazendo nada da vida. E aí, Deus conta com cada um de nós para que a gente faça a nossa parte nesse planeta, que a gente contribua para o progresso do planeta, para o progresso nosso também, né? Então, todos nós temos uma parcela a cumprir quando a gente está aqui. E a gente contribui, então, com Deus nessa finalidade de fazer o nosso planeta um lugar melhor. Mas aí a gente não vai trabalhar o tempo todo, porque a gente está aqui como pessoas encarnadas, né? Espíritos encarnados, temos um corpo físico e ele se desgasta como uma máquina. Então, chega um tempo que o corpo também se cansa, né? Então, temos que pensar nisso também. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, senão a gente vai entrar num estado de exaustão. E aí, uma das perguntas que Kardec colocou na codificação foi justamente sobre
Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Ou seja, né, será que todos nós temos que descansar? Né? É uma pergunta que foi feita, né? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, nessa pergunta, são colocadas duas finalidades do repouso, né? Uma para a gente recuperar esse nosso corpo e outro para dar essa, né, liberdade à nossa inteligência, porque quando a gente está numa atividade muito focada, o nosso trabalho ali é exaustivo, a gente meio que pode até deixar de estar pensando em coisas que são importantes para nós. E quando a gente está em repouso, né, a gente acessa essa atividade, o nosso pensamento pode se dedicar a coisas mais nobres, a gente pode refletir sobre outros assuntos, né, e dar então margem, né, dar asas à nossa imaginação, nossa inteligência. Às vezes a gente pode até pensar sobre o nosso próprio trabalho, o que a gente pode fazer de diferente nele, né? Então, às vezes a gente precisa, né, dessas pausas para a gente modificar então, né, aquilo que a gente estava fazendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? A gente vai ver ao longo do estudo. E aí, outra pergunta que foi feita foi com relação a qual o limite do trabalho. Então, a gente podia pensar numa resposta que seria, os espíritos vão dizer que 8 horas por dia, 6 horas por dia, né? 8 horas como a gente faz aqui, 6 horas como é na legislação trabalhista da França, né? A gente podia esperar uma resposta dessa dos espíritos para nos auxiliar nessa questão, mas o que eles responderam foi: o limite do trabalho é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixou livremente, né, inteiramente livre o homem. Então, cada um vai trabalhar conforme as suas forças. Isso quer dizer que varia, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma possibilidade diferente. Chico Xavier precisava dormir 3, 4 horas por noite e ele estava completamente restabelecido, né? Se a maioria da população fizer isso, não consegue, né? Começa a ficar sobrecarregado, né? Não consegue desenvolver, porque a gente vai ver que tem relação também a necessidade do repouso com a nossa elevação espiritual, nossa elevação moral também. Bom, a gente vê, né? Então, quando a gente fala em repouso, em férias, nesses assuntos, a gente vai ver que tem assim os dois lados. Há aqueles que não gostam de trabalhar, que, né, se puderem eles se escoram em alguém, né, não tem essa vontade. E já por outro lado tem outras pessoas que se dedicam demais, se sobrecarregam demais. Isso não só no trabalho, digamos, remunerado, né, que a gente tem, mas até nos trabalhos dentro da casa espírita a gente pode ver esse tipo de comportamento. E a gente vai ver que não vale a pena nenhum dos dois extremos é satisfatório, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem que trabalhar porque é importante, eu estou rendendo pouco, né? Eu preciso me dedicar mais. E a gente vai, às vezes, deixando de lado outras questões que são importantes, a gente vai se desgastando por outros lados, né? Então, tudo na vida é uma balança, a gente tem que conseguir equilibrar tudo da melhor forma, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade nesse equilíbrio. E lembrando que, quando a gente fala de trabalho, né, nesse capítulo, foi nos falado que toda ocupação útil é trabalho. Então, mesmo uma pessoa desempregada, ela é capaz de trabalho, né? Então, tudo que a gente faz que tem alguma finalidade, que a gente está auxiliando alguém, que a gente está ajudando a limpar a nossa casa, né? Tudo isso são formas de trabalho. E aí tem uma passagem no
do livro da Gênesis, falando isso de Velho Testamento, no capítulo 2, que é falado assim, né? Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Nessa passagem, para explicar a criação do nosso planeta, a criação dos mundos, enfim, né, dependendo de como é abordado em determinadas religiões, a gente está falando de dias, né, como se Deus, enquanto ciência, a gente sabe que tudo se demora a ser feito num planeta, por exemplo, né? Então aqui a figura de dias a gente não pode entender como um dia, e sim como um ciclo completo, né? E esse ciclo a gente pode falar de uma era, né, de vários milhões de anos, mas o que nessa passagem a gente está falando então de ensinamentos que foram passados para nós humanos, né, lá nos tempos muito antigos. E aqui o que quis se dizer com isso é que Deus, né, é claro, teve todas as etapas ali para fazer essas criações, e no último dia ele acabou a obra, né? Então no sexto ciclo, ele terminou o que estava sendo preparado para fazer. E então ele descansou. Então, para nós, o ensinamento que a gente tem que tirar desses dizeres é que é isso, né? A gente tem que descansar realmente. É necessário esse descanso, mas é necessário também que a gente cumpra com a nossa obra, com aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, assim, a minha mãe, ela é do tipo assim, se ela começa uma faxina em casa e chega a hora do almoço e a gente, criança, né, eram 4 meninas, e a gente começava a ficar com fome, né? Daí o almoço já estava pronto, mas ela dizia, vamos comer que eu vou terminar primeiro. Ela tinha aquela sensação de que ela tinha que terminar o dever primeiro para depois descansar, né? Então, esse ensinamento a gente tem que ter. Então, é necessário a gente descansar, mas é necessário também que a gente cumpra aquilo que a gente precisa fazer, né? Isso é... E há tempo para tudo, né? Há tempo de trabalho, há tempo de descanso, há tempo em que as coisas estão mais, na natureza, mais mirradas, há tempos em que há mais abundância, né? De oferta de vegetação. Então, tudo na natureza é um ciclo e é preciso que a gente extraia o momento certo de cada coisa. E aí, algumas religiões têm a questão também de não trabalhar no sábado, né? Os judeus falam no Shabat, né? Não se trabalha no sábado, esse é um dia dedicado a gente fazer reflexões, a gente estudar, né, a religião, a gente estar em família, então não se pode trabalhar nesse dia. E aí na doutrina católica se converteu no domingo essa necessidade, né, o dia que não se trabalha. E é claro que é válido eles têm essa disciplina para manter, né, essa coisa de não trabalhar, mas Jesus também, quando esteve aqui, nos mostrou que não há necessidade da gente ser rígido nesses costumes que a gente, né, aborda, né, que eles recebiam, né, já desde os tempos antigos, desde os ensinamentos de Moisés, dos demais profetas. Então eles eram muito rígidos nisso. Então Jesus curava no Shabat, né? Então eles pegavam isso como uma coisa ruim, né? Você não pode fazer uma cura no sábado, onde que já se viu esse dia dedicado, né? Não a cura, não a trabalhar, não pode fazer colheita. Então isso eu achei bem bacana na série do The Chosen. Não sei se vocês assistiram, eu acho muito legal. Lá os costumes são bem mostrados, assim, então para quem não conhece, né, é bem bacana de ver. Eu recomendo, né? Não assisti tudo, mas eu estou gostando bastante, assim, que traz bastante coisa legal para a gente, quando lê o ensinamento de Jesus, a gente entender a cultura a que eles estavam imersos, né? Trazer isso e ver o significado que Jesus quis mostrar quando falou determinadas coisas.
Então, né, a gente não pode ser rígido demais, mas se a gente conseguir tirar um dia para ter essa finalidade de descansar, de refletir sobre coisas melhores para nós, de religiosidade, de estar com a família, é excelente, né? Não tem como a gente dizer que isso não é bom, né? Mas a gente não precisa ser rígido, não, é hoje, não vai fazer nada, né? Então, não há necessidade de ser assim, né? E aí, continuando no Livro dos Espíritos, questão 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Então, a gente, claro, pode falar em termos de escravidão, que ainda, né, existia naquele tempo, mas a gente tem que refletir sobre cada um de nós. Se a gente tem pessoas sob a nossa autoridade, pessoas que trabalham para nós, a gente está falando do empregado doméstico, e a gente não deixa ele descansar, ou a gente olha, se ele para no meio do trabalho e descansa um pouco, a gente acha aquilo o fim do mundo. Isso serve para nós também, né? Por que ele não pode descansar? Se ele faz essa pausa, ele vai lá e toma um cafezinho, ele vai voltar mais disposto para o trabalho, né? É um ganho para ele, e não há por que a gente, né, execrar a pessoa porque ela parou de trabalhar. Então, se fosse nós naquela condição, a gente teria aquele ritmo de fazer tudo aquilo num dia, né? Então, às vezes a gente escraviza os outros, né, em alguns momentos, né? Então, isso vale para nós também, né? E a resposta, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus, né? Que não está respeitando esse direito desse trabalhador de descanso, né? E aí, nessa questão 273 que ele cita aqui, ele fala aqui, né, falando sobre uma pessoa que escravizava, né? E aí depois ele viria como uma raça de selvagens, né? E aí a resposta é que mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes, né? Então é a lei do retorno. Aquilo que a gente faz para os outros, em algum momento, a gente pode experimentar algo, né? Vai experimentar algo para a gente sentir na pele e para a gente aprender, né, com esse mal que a gente possa ter feito para o próximo, né? E aí também, né, na continuidade, falando sobre o repouso, né? Ele fala então sobre a oportunidade de emprego. Então não basta a gente dizer que todo mundo tem que trabalhar, né? Que é uma lei do trabalho, e que todos nós temos que nos dedicar ao trabalho, se a gente não dá condições, a sociedade não dá condições de que as pessoas trabalhem, né? Às vezes por preconceito, ele é um ex-presidiário, então como é que ele vai se sustentar, se dedicar a alguma condição, se o mundo não dá para ele essa oportunidade, né? Então, é preciso que a sociedade como um todo ela evolua para que todos realmente tenham oportunidade de trabalho, né? E de descanso também, né? A gente tem legislações trabalhistas que vão avançando nesse sentido. Esse ano foi discutido extremamente a questão da escala 6x1, né? E tudo mais, né? Então, quer dizer, a gente tende a cada vez mais evoluir enquanto sociedade, e isso se transpareça não só no lado religioso, né? Isso de fato ocorre na sociedade, né? E se transforma numa realidade para todos nós. E aí o Kardec, né, na continuidade da questão 685A, ele fala então várias coisas sobre o desemprego, né? Que o desemprego ele é um flagelo, porque ele faz as pessoas terem miséria, né? Que mesmo que a gente tivesse um equilíbrio ali entre produção e consumo, em alguns momentos isso não vai existir. Então vai ter pessoas que não vão ter trabalho. E o remédio disso está na educação, né? Não na educação intelectual, mas na moral. Porque com isso a gente vai ter indivíduos que vão ter princípios melhores, né? E vão ser pessoas que vão conseguir olhar para o seu irmão, né? E
e dividir aquilo que precisa ser dividido, né? E não deixar ninguém passando fome, ninguém passando necessidade, que todos possam ter, né, uma vida digna realmente. E aqui mostrando então, né, que também se fala que quando o fraco não consegue trabalhar, né, o forte tem que trabalhar por ele, né? Quando o velho, né, a pessoa idosa lá já não tenha mais condição de trabalhar, a sociedade tem que olhar por ele, né? Então a gente tem a Previdência que faz um pouco esse papel, a gente sabe que às vezes não atende tudo, né? E aí falando então sobre a velhice, né? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, pois que nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Então não há como a gente achar que a sociedade é justa se a gente impõe a pessoas que não têm mais condições de trabalho, exigir que elas trabalhem no pesado, né? Então a gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido. Mas o que fazer? O velho que precisa trabalhar para viver e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então todas as leis estão interligadas e tudo a gente tem que pensar em termos de caridade, né? O que eu consigo fazer com esses ensinamentos para que eu atinja o meu próximo e que eu possa abrigar ele, né? Então a gente tem que pensar nisso. Todo mundo tem que trabalhar, mas aquele que não pode, o que a gente faz por ele, né? Tem que sempre pensar dessa forma, né? E o envelhecimento a gente também tem que refletir que ele é um processo natural e que todos nós vamos passar, e que envelhecer a gente tem que estar na melhor condição, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Então a gente tem que se preparar, né? Porque em algum momento o corpo físico ele vai estar mais debilitado e a gente não vai ter a mesma condição de trabalho, né? A gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas e a gente precisa aceitar isso. E às vezes não é nem só na velhice, não, tá? Então, às vezes a gente precisa só diminuir a marcha. A gente vem num ritmo muito acelerado, muito enlouquecido. Tem gente que é viciada em trabalho, né? E eu coloco uma condição que eu passei, né? Em 2012, sofri um acidente gravíssimo de trânsito e que me fez ficar com as duas pernas quebradas. Então, eu passei a depender dos outros, né? Fiquei na cadeira de rodas ali por alguns meses. Que ensinamento que eu pude tirar dali, né? Eu não sou uma pessoa que não depende dos outros, eu dependi muito dos outros, né? Inclusive para me carregar, né? Em algumas circunstâncias. Eu era muito, né? Talvez muito ligada em trabalho, né? Então tive que dar um freio, fiquei afastada do trabalho, né? Tive que fazer outras coisas, né? E fiquei um pouco deprimida, tive que passar por a minha mãe chegar e dizer: minha filha, o que reage, né? Bota o cropped, reage. Vamos para frente, né? Então, tudo que a gente passa de sofrimento, a gente tem um ensinamento que a gente vai tirar dali, né? Então, não nos desesperemos quando a gente passa por uma situação assim, porque a luz ela volta a brilhar, né? A gente só precisa ter um pouco de paciência. E aí, para o espírito, né? Então, a gente está falando de repouso para nós que estamos encarnados, mas e o espírito, né? Os espíritos repousam, né? Será que a gente, quando morre, fica lá repousando? Não, né? A gente sabe que não. Todo mundo que já leu algum livro espírita já viu, né? Que trabalho é o que não falta, né? A gente continua a nossa jornada do lado de lá. E aí foi questionado assim: e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas, né? Quem experimenta? Os espíritos experimentam essa sensação de fadiga, de repouso, necessidade de repouso? Falando no capítulo sobre a vida espiritual, nos itens percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Eles não podem sentir a fadiga como a gente entende, né? Porque eles não precisam do descanso do corpo, né? Eles não têm corpo. Mas eles não precisam desse tipo de reparação de forças. Mas o espírito, entretanto, ele repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, né? A sua ação ele é toda intelectual, inteiramente moral, e o seu repouso vai ser dessa mesma forma, né? Então, para o espírito, o repouso dele é mudar às vezes de atividade, né? Eu estou fazendo atendendo lá, sei lá, os trabalhos de desobsessão junto aos centros espíritas, e daí às vezes eu troco de atividade, eu vou para outra atividade, e isso é o que representa para eles o repouso, é esse desligamento de algo que às vezes estava, né, tornando-se um pouco cansativo. Ele, né, quis mudar muitas vezes de atividade, e tudo isso traz para ele uma grande felicidade.
Então, porque o trabalho, ele cura, né? O trabalho cura. Muitas pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade de doença, elas precisam se motivar através de trabalho, se trocam né? Querem estar às vezes as pessoas falam assim, se afasta, né? Não trabalha mais, está doente. Não, eu preciso, porque se eu não trabalhar eu vou ficar doente, vou ficar mais doente, né? Às vezes, passou por um luto, e as pessoas pensam, não, fica em casa, descansa. Não quero trabalhar, porque trabalho cura, né? É aquela ocupação que faz a pessoa não pensar em outras coisas que não são boas para ela, né? Então, essa espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir, guarda relação com a inferioridade deles, né? Então, às vezes, se algum espírito experimenta essa sensação de tédio, de fadiga, de cansaço, é porque ele é um espírito, né, que não evoluiu ainda, né? Então, ele não está ainda habituado no trabalho no bem, né? Então, o dia que ele se voltar para essa finalidade, ele deixa de sentir, né, esse tipo de cansaço. Já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada, eles se acham em absoluto repouso ou também lhes tocam ocupações? Foi uma das perguntas também no livro dos Espíritos. Que querias que eles fizessem na eternidade? Ociosidade eterna seria um eterno suplício, né? Então, não é algo que traz benefício para a gente querer, né, não fazer nada, né? E de que natureza são as ocupações deles? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas, né? Então, tarefa sempre vai ter. E Jesus, né, como nosso maior exemplo, enquanto esteve aqui, o que mais ele fez, né, também? Foi trabalhar, né? Ele não deixou de ajudar o pai na carpintaria, né? Então, ele mostrou para os seus discípulos que a necessidade do trabalho, que eles não eram pessoas melhores, eles não eram a realeza, né? Eles estavam ali como pessoas comuns, né, com uma causa melhor para se dedicar. Então, eles não deixaram, né, nunca foi ensinado para eles que eles não deveriam trabalhar, que não deveriam auxiliar os outros, né? São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim. Atendendo-se que sempre ativos são os seus pensamentos, né? Então, o pensamento é energia criadora, né? Então, tudo que os espíritos eles podem direcionar de pensamentos positivos é uma forma de ocupação útil também, né? Porquanto vivem pelo pensamento, os espíritos, né, elevados, ainda falando sobre eles, né? Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Claro, né? Eles não vão se dedicar em coisas que a gente precisa enquanto espíritos encarnados. Essas atividades, então, são para eles uma felicidade, né? Pelas consciências que eles têm de serem úteis. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho realmente sobre férias, né? Que escolhas que a gente faz? E aí, Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, tem um capítulo chamado capítulo 16, Jesus e Repouso. E aí ela vai falar uma série de coisas que são válidas para a nossa vida atual, que a gente faz, né? E que a gente tem esse desejo de descansar. Eu preciso descansar, nossa, eu estou muito cansada, eu preciso descansar, preciso me refazer, eu preciso tirar férias, né? Outra coisa também que vem à mente, eu preciso viajar. Eu moro em São Francisco do Sul, uma cidade que muita gente vem para passar férias, mas para mim não vale São Francisco do Sul. Se eu não for para Balneário Camboriú, não estou na moda, né? Então, às vezes a gente se equivoca nesse pensamento, querendo achar coisas, né, que não precisamos. E aí, se eu não viajar, eu vou me sentir diminuída, né? Porque só eu que não. A gente vê esses memes da internet, né? Eu fui para Gramado da casa, né? Essas brincadeirinhas assim, mas no sentido sempre de dizer, se tu não conseguiu ir para tal lugar, você é menos do que o outro que está lá em Paris, né? Passando em Nova York, passando a virada do ano, né? Então, tudo isso, Joana nos lembra que são modismos, né? E que às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes as viagens
trazem para nós estresses horríveis, né? A gente volta muito mais cansado para casa do que a gente pensou que ia ficar, né? E outra preocupação que a gente vê muito, eu tenho que postar na rede social, né? Então as pessoas às vezes deixam de aproveitar a viagem, curtir aquela paisagem linda. Não, mas tira aqui a foto, né? Tem uma colega minha que é assim, ela faz a gente tirar umas 20 fotos dela, a gente fica um olhando para outra, ai meu Deus, tá, ela tira as fotos da menina. Porque ela quer as fotos melhor que tem, né? E a gente vê até uns absurdos, né, de pessoas tentando buscar uma imagem perfeita, uma imagem não sei o quê, e que acabam até morrendo, né, se colocando em situação de perigo, uma bobagem dessa, né? Então a gente tem que rever os nossos valores enquanto sociedade, a gente está muito equivocado em muita coisa, né? E outras coisas também, a gente às vezes, eu vou lá, né, passo o ano trabalhando para tirar as férias, estão sonhadas, aí eu me endivido pro ano inteiro seguinte, né? Eu não tinha condição, mas eu fui lá e me endividei. Daí eu passo o ano inteiro sofrendo, porque eu tenho que pagar o raio da viagem, né? Então, olha o que a gente vai ganhar com isso. E às vezes a gente vai por um modismo, eu vou lá para o balneário. Vou para lá. Mas eu não gosto de vucu-vucu, de pessoas, então o que eu estou fazendo lá? Não, eu gosto mais de estar em casa lendo um livro, eu gosto mais de uma paisagem tranquila. Não, mas a moda é ir para lá. Eu vou para lá e contrario toda a minha natureza. A minha natureza não era daquilo ali. Mas eu resolvi que eu tinha que fazer aquilo ali, né? Aí eu fui na onda de todo mundo. Então, a gente faz umas escolhas que, né, a gente não faz sentido. A gente tem que refletir melhor, né? Então é legal a gente ir para um lugar que a gente gosta. Adoro viajar. Mas tem que ser dentro do meu bolso, tem que ser com pessoas que eu gosto de estar, né? Às vezes me submeto lá a estar um monte de gente dentro de uma casa e eu não gosto da metade dessas pessoas que estão lá, né? Então, assim, eu vou voltar tranquilo, refeito? Não, né? Eu vou voltar mais estressada do que eu fui. Então a gente tem que pensar no repouso real, né? E o que a Joana fala, então? Mudança de atividade, ela vai trazer renovação de energia e dar novas motivações. Então, eu não tenho dinheiro para tirar férias, mas eu posso escolher outro tipo de coisa que eu consiga fazer. Eu consigo aproveitar meus 15 dias de férias e fazer caminhada na praia. Isso não custa nada. Ótimo, vai fazer isso. Tu vai renovar tuas energias do mesmo jeito, ou às vezes até melhor do que aquele que está postando um monte de coisa, um monte de bobagem lá, que você fica com o olho com inveja, né, achando que aquilo que é o bom. Como repouso, a gente tem que entender tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida, né? Então, tudo que traga isso, eu gosto de agito, não, eu sou jovem, eu gosto, tudo bem, vai para a festa, né? Cuida, né, o que tu vai fazer lá, porque tem escolhas que não vão fazer bem para ti, mas vai, se diverte, né, tira o teu tempinho lá para fazer aquilo. Mas se tu não gosta, né, não adianta, não vai para esse caminho, porque não é bom. Vai só desperdiçar a tua energia, né, e vai voltar com mais desânimo, né. E também a nossa querida irmã Márcia, né, que faz as nossos convites, né, as nossas palestras, me trouxe ali o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, né, também, né, complementando esse estudo aí da noite. O repouso, então, ele é totalmente diferente de ser ocioso, né, não fazer nada, né. Então, se a gente fica um dia inteiro fazendo nada, sentado na frente da TV, chega uma hora que a gente fica tão cansado, né, meu Deus, não aguento mais ficar aqui parado, né. Então, dependendo do que estava fazendo, é cansativo. Às vezes um dia de chuva, né? A gente passa às vezes uma semanada de chuva, dá meio que um desânimo às vezes pra gente, né? Porque a gente fica muito ocioso e a gente não para o tempo para ler um livro bacana, nada disso, né? A gente só fica ali entregue, né? Então, o repouso ele é necessário para o corpo, né? Claro, e para a mente. Tem cuidado, porém, para que ele não se converta em ociosidade e em preguiça, né? É justo que o trabalho suceda ao refazimento de energias, através da variação de atividade ou do repouso do sono, né? O sono também é uma forma importante de repouso, porque é uma necessidade, né? Quando a gente fica tempo sem dormir, o que acontece? A gente, né, não fica bem.
A gente, no sono, a gente também está atingindo ali o sono REM, né, que os estudiosos chamam, e que muitas vezes ele significa, né, nosso desdobramento para outras atividades que, enquanto espírito, a gente também é bom que a gente faça, né? Então, aquele sono restaurador, aquele sono que a gente se prepara, que a gente reza antes de dormir, que a gente pede para os bons espíritos nos levarem para um bom caminho, né? Então, isso traz também um grande benefício para todos nós, né? Nosso repouso diário, né? Que a gente tem necessidade enquanto espíritos encarnados. E a consequência de repousar em excesso também é trazido nessa mensagem, né? As muitas horas de descanso, elas violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento e ação. Primeiro, se a gente começa a ficar muito parado, a gente vai deixando as nossas articulações, né, todas doídas, nossa musculatura vai ficando fraca, né? Então, é importante que a gente se dedique à atividade física também, né? Então, o excesso de repouso faz esse tipo de consequência, mas é também essa violência ao nosso caráter moral, porque daí a gente... isso aconteceu na pandemia, né? Muita gente em casa há muito tempo, e aí quando precisou voltar ao trabalho, ninguém queria voltar ao trabalho, porque a gente se acostumou àquela vida de inércia, né? Então, é isso que acontece, a nossa mente, ela fica preguiçosa, a gente também não quer pensar, a gente não quer fazer mais nada, né? Então, todo o cuidado que a gente tenha nesse sentido é muito importante. E aí, no Evangelho de João, tem a passagem que Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando para nós que, né, esse ser magnífico que é o nosso Criador, ele, vou tudo aqui rapidinho, ele é incessante o seu trabalho, né? Ele não deixa de se preocupar com cada um de nós, que somos seus filhos, suas criações, né? Então, que a gente também contribua com o nosso passinho, que, claro, é pequeno, mas que a gente nunca deixe de fazer essa contribuição também. Jesus trabalhou, né, nos ensinou tanto, então que a gente reflita sempre sobre isso, né, que é o exemplo que o trabalho, ele é lei da vida, né, tanto quanto o repouso. Porém, então, a gente tem que saber, né, o que a gente pode fazer para que a gente seja, então, sempre muito participativa. A gente vai trabalhar no limite das nossas forças, sim, mas esse limite é variável para cada um de nós. Então, o que é o meu melhor? O meu melhor é esse. Então, eu vou entregar o melhor que eu posso. Isso é bem variável, mas cada um de nós tem que refletir sobre isso, né? O Livro dos Espíritos, então, foi a fonte básica dessa exposição da noite. O livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles, o livro Vida Feliz. A gente tem também a contribuição do Velho Testamento, na Gênesis, né? E do Novo Testamento, no Evangelho de João. Também quero recomendar muito uma palestra do Arthur Valadares, que fala sobre o repouso. Excelente, também foi utilizado como fonte dessa pesquisa. E o estudo que a Mansão do Caminho traz, chamado Psicologia Espírita, com Joana de Ângeles. Eles estavam estudando o livro Jesus e a Atualidade, e eu gosto porque a Cristiane Beira traz esse estudo. Ela aborda a doutrina espírita sempre de uma forma muito prática, eu acho, que eu acho mais legal do estudo dela é isso, né? E sempre botando as pulguinhas, é como se a gente estivesse falando com o psicólogo mesmo. Ela deixa a gente assim, ela vai nos pontinhos que provavelmente servem para cada um de nós ali. Eu gosto bastante desse estudo. Quem não devia? E é isso. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Uma mapinha. Então, gente, eu espero que todos nós hoje possamos dormir muito bem, né? Que a gente repouse sempre o necessário, à medida de todas as coisas são necessárias, né? O que é necessário? A gente às vezes se dedica muito ao supérfluo, né? Mas o que é necessário? Eu preciso dormir 10 horas? Não preciso, né? Isso deixa, claro que se eu estou doente com gripe, é bom, né?
Mas se não é o caso, né, eu não preciso dormir tantas horas, né, eu posso colocar meu corpo sempre em atividade e o meu pensamento também, né, eu posso sempre fazer coisas diferentes. E que nesse ano a gente consiga fazer isso, né, a gente sempre tem que, entre um ano sempre fazendo promessas e tentando melhorar, né, e que a gente não esqueça desse lado, né, que a gente precisa melhorar a nossa evolução moral, né, então todos nós possamos dar um passinho a mais nessa caminhada. Então vamos encerrar o momento da noite, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos entrando num novo ano, novo ciclo nas nossas vidas, que possamos nos dedicar sempre a estarmos em contato com a nossa religiosidade, seja dentro da nossa casa espírita, seja em outros locais, que a gente possa então sempre lembrar do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensina até hoje, que sempre nos conduz para um bom caminho, que a gente possa retornar então para os nossos lares, acompanhados do nosso anjo da guarda, em sintonia com ele. Que a semana também continue assim, que a gente possa estar em contato com os nossos irmãos e que a gente sempre transmita alguma luz junto a todos os nossos irmãozinhos. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada.